Quero... Entendi. Prazer muito grande estar aqui falando com vocês hoje. Agradeço ao professor Marcelo Yoshimoto por esse convite, por essa oportunidade de falar com vocês sobre, na minha opinião, um dos temas mais necessários para falar dentro do que a gente conhece como harmonização orofacial, né? Nós vemos muitos profissionais da odontologia usando o termo harmonização facial, mas o termo correto, né, para usar dentro da nossa área seria harmonização orofacial. Eu espero entregar hoje uma mensagem para vocês sobre fios de PDO. Tudo que eu vou passar para vocês aqui foi conhecimento adquirido em cursos, né, em cursos de extensão, e muito o que eu aprendi aqui com o professor Roberto Sugihara, que foi aí o meu mentor dentro da harmonização facial. Eu já vou começar, professor, eu consigo compartilhar aqui a tela do slide? Acho que você tem que me colocar como... deixa eu ver. Ah, sim, perfeito. Você pode compartilhar agora. Ela veio falar para mim que a Tamiris falou para ela que a Tamiris estava só para ajudar. Só um minutinho. Aparecendo aí para vocês? Sim, apareceu agora. Só que ainda não está no... você tem que colocar no modo de apresentação de slides. Agora sim. Oi? Perfeito. Então, a base da minha aula de hoje eu tirei do treinamento, né, da iThread, que é uma marca aí de fios de PDO. Hoje nós vamos falar de lift não cirúrgico, e é muito importante. Eu vou falar um pouco de conceito, né, de algumas estruturas anatômicas que a gente precisa levar em consideração. Eu acho que ele ainda está por aqui. Eu quero mandar um grande abraço para o professor Marcos Prissi, que foi meu professor na graduação, e é um privilégio falar com você aqui hoje, né, como um ouvinte. Ao a gente falar de fios de PDO, então, para quem não sabe, eu vou até abrir uma embalagem aqui, né, como o treinamento hoje é importante, para mostrar para vocês o que seria o fios de PDO, basicamente. Então, o fio de PDO é essa estrutura aqui, você consegue ver bem, professor, aí? Peraí. Tá na minha câmera, tá na minha câmera. Não, tá só a sua apresentação aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, agora dá para te ver sim. Perfeito. Então, o fio de PDO, basicamente, é essa estrutura aqui. Ele é um fio canulado, né? Ele tem o material desse fio se chama polidioxanona, e a sigla, né, seria PDO, né, que é a sigla para polidioxanona. Ele tem um stop na ponta, e eu quero mostrar para vocês como a gente faz a inserção desse fio. Mas, lógico, antes de falar basicamente como a gente faz, como eu executo, e mostrar para vocês o vídeo no final dessa aula, de como é feita a marcação, por que a gente leva em consideração aquela marcação, eu quero falar um pouquinho sobre estruturas anatômicas com vocês. Perfeito. Então, é muito importante que a gente entenda esse conceito, né, sobre o desenho do fio, a característica desses fios. Hoje, no mercado, nós temos vários tipos de fios com características diferentes. E o grande objetivo de tudo isso, vou falar um pouquinho mais devagar pelos nossos amigos estrangeiros entenderem o que eu estou falando. Nós temos esse fio, né, com essa característica, que é um fio liso. Esse fio, basicamente, ele não tem o objetivo de fazer lift facial, o objetivo dele é estímulo de colágeno. Assim como o fio, que a gente chama de fio parafusado,
e o fio matrix, que é esse fio que, uma vez inserido por essas tramas de conexão entre eles, por essas tramas de convergência, a gente entende que, uma vez criada uma inflamação na pele, a gente vai ter um estímulo, um cordão de colágeno sendo desenhado na própria estrutura do fio. Ou seja, ele vai servir como um túnel para que o fibroblasto, né, que é as células que a gente tem no rosto, na face, elas se indiferenciem como células, estimule células de crescimento, que é o colágeno, e, consequentemente, que a elastina. Então, a gente tem esse tipo de desenho, porém, esse fio matrix, o fio parafusado e o fio liso, ele só tem objetivo de estímulo de colágeno. Ele não tem um estímulo de lift facial. E quando a gente fala, né, sobre harmonização facial, sobre se realmente o futuro da estética é os fios de PDO ou é os fios, né, de tração, a gente precisa entrar lembrar de como é feito essa cirurgia. Basicamente, o cirurgião plástico, quando ele vai fazer o lift facial, ele usa, né, toda essa estrutura do desenho da face, a margem entre o couro cabeludo e a face em si, ele faz esse corte, e o que ele puxa para fazer o corte do excesso de pele? Não é só a pele que é divulsionada, nós temos também, por exemplo, o tecido que muitos de vocês conhecem aqui, que é dentro da faculdade de odontologia e outras profissões, também é falado, só que não tão falado assim, a gente usa muito dentro da harmonização, que é o conceito do SMES, né? Que é o sistema muscular aponeurótico superficial. Então, o cirurgião descola essa gordura, pega esse tecido, né? Ele faz um novo desenho, uma adequação desse SMES, que é esse sistema que recobre o músculo, automaticamente ele puxa esse excesso de pele, tá? Então, é assim que o lift é feito. Processo de recuperação, 1 mês para esse paciente se recuperar do lift facial. Os fios de PDO, para vocês terem ideia, em 3 dias, o meu paciente ele está liberado para suas atividades. Lógico, quando a gente fala de um lift cirúrgico e um lift com fios de PDO ou fios de tração, a gente tem que comparar qual tipo de características de pele que o meu paciente tem e também qual estágio do envelhecimento o meu paciente está vivendo naquele momento. O que eu quero falar para vocês agora é sobre o seguinte, sobre desenho de fio. A gente tem esse fio aqui, que é um fio espiculado, é possível ver essas espiras aqui no fio, né? Essas espiras basicamente servem para prender na pele. Então, o fio, como eu mostrei aqui para vocês, eu demonstrei, ele é um fio que vem com uma cânula dentro, ele vai entrar tranquilo dentro do sistema, né, tegumentar do nosso paciente, mas quando eu estiver retirando essa cânula, que é de metal, de dentro da pele do meu paciente, né, basicamente essas espículas, essas espiras, vão se prendendo na pele, e é assim que eu tenho o lift facial. Qual era o desafio da indústria? A gente sabe que antes, por exemplo, esses desenhos anatômicos do fio era feito por uma máquina. Então, você colocava um fio liso, de espessura de 18 gauges, só para recapitular gauges. Professor Marcelo, quanto tempo eu tenho aqui para falar? Só para... Em média, 1 hora, mas pode passar um pouco mais. Não tem problema. Perfeito. Perfeito. Então, o grande problema da indústria era resolver as possíveis quebras, né, que essas emendas aqui, esses cortes que eram feitos no fio tinha. Então, ele pega um fio liso de 18 gauges, e só recapitular o que é gauges. Gauges é um conceito de tamanho, de espessura da agulha, não é a espessura externa, mas sim a espessura interna dessa agulha. Um fio, em média, a gente tem um fio de tração, ele tem em média 18 a 19 gauges. Dentro desse conceito, quanto maior o gauge, ou seja, quanto maior o número, mais fino o fio é. E quanto menor for o número,
mais espesso, né, o fio é. Então, só para a gente conceituar essa parte. Então, a indústria pega esse fio liso, de 18 ou 19 gauges, que é o tamanho que a gente tem hoje, e ele basicamente faz isso aqui, ó. Vem uma máquina e faz esses cortes, que não é um corte horizontal, não é um corte vertical, é um corte como se fosse transversal, nesse fio aqui. Qual era o grande problema desse desenho? O rompimento do fio de PDO antes dos 120 dias, que é o tempo que se leva para o fio criar hidrólise, né, para ele hidrolisar dentro da pele do nosso paciente, e realmente a gente conseguir ver os resultados como estímulo de colágeno, eles rompiam muito fácil. A indústria, a dificuldade foi, nós precisamos criar um fio que seja espiculado, porém que ele tenha resistência na espícula. E eu falo para vocês, gente, desculpa estar falando assim, porque normalmente eu falo para pessoas dentro da minha área, né? Mas não é nenhum tipo de ofensa, não. Mas eu quero conceituar isso para vocês. Esse fio Sculpt, né? Esse novo fio que tem um formato de flecha é sensacional. Por quê? Aquele problema que a gente tinha do cirurgião plástico, com todo o respeito, ou quem fazia os lift faciais, né, outras profissões de outros países, por exemplo, tinha, que era o problema de quebra na espícula. Nesse novo desenho, a gente só tem esse tipo de problema se a gente puxar muito esse fio. Então, hoje, existe uma garantia de que realmente os fios de PDO, a gente consegue fazer um lift facial adequado, porque a característica anatômica desse fio mudou. Então, isso é uma primeira parte que eu já quero falar para vocês, já estou falando para vocês, para que realmente isso fique impregnado na mente, e toda vez que alguém, quem for passar a trabalhar nessa área, falar para você, mas não tem lift porque as espículas quebram, esse é uma explicação óbvia de que os fios sofreram uma alteração, perfeito? O desenho anatômico dessas espículas são diferentes. Então, vamos falar um pouquinho da tecnologia desses fios, né? A gente precisa, nós precisamos entender que o seguinte, toda vez que a gente falar de lift facial, é primordial que quem estiver aplicando a técnica entende basicamente como funciona o sistema tegumentar. Lembrando que no novo conceito anatômico, isso realmente é novo, né? A gente não tem mais, eu não sei exatamente, professor Marcelo, como a gente chama, antes um doutor descobria, né, um cientista, um pesquisador descobria uma parte anatômica, colocava o nome dele, mas parece que isso não pode mais, né? Não é isso? Não pode mais. Isso. Pode mais não. Então, perfeito. Então, não pode mais. Então, a gente falava assim antes, que pele era epiderme, derme e hipoderme. Toda vez que a gente ouvir esse conceito hoje, nós precisamos ter muito cuidado, porque dentro da prática, dentro da anatomia, esse conceito não existe. Então, a pele só tem dois compartimentos, que é a epiderme e a derme, só. E aí nós temos o sistema subcutâneo. A pergunta aqui, por exemplo, se eu estivesse dentro de uma sala de aula de um curso de fios de PDO, que eu faria para os alunos seria o seguinte, na opinião de vocês, aonde seria melhor para esse fio estar inserido? Qual compartimento da face seria mais interessante esse fio estar inserido? Na pele? No sistema subcutâneo, que é a gordura? No sistema muscular pioneurótico superficial, que é o SMES? Nos ligamentos fixadores correspondentes da face, que são os ligamentos verdadeiros? No periósteo, na face profunda, no caso do masseter? Então, seria essa pergunta. Alguém gostaria de arriscar aonde melhor o fio aí se enquadraria dentro desse compartimento? Tem alguém aqui? Alguém se arriscaria, gente? Aqui, fala. Pode chutar, não tem problema. Subcutâneo. Subcutâneo? Foi a doutora... Da Domingos.
Doutora Domingos. Alguém mais quer chutar? Se é subcutâneo? Tá. Doutora, é muito importante essa participação, porque é o seguinte, subcutâneo. Só interrompendo um pouco. Se vocês quiserem também, vocês podem usar o chat, tá? Perfeito, professor. Para mandar as perguntas, a gente vai vendo aqui e passa para o Paulo também, tá bom? Maravilha. Então é o seguinte, ó, hoje a gente sabe que quem precisa usar, qual o paciente que precisa usar os fios de PDO? É aquele paciente que está vivendo um conceito que a gente chama de 7 estágios simultâneos do envelhecimento. Ou seja, ele caiu a sobrancelha, queda da pálpebra superior, queda da pálpebra inferior, queda da ponta do nariz, queda da bola de Bichat, queda do sulco nasogeniano, queda da comissura labial, queda do músculo platisma. Realmente é o paciente que está vivendo todos esses processos. Esses fios espiculados são indicados para um processo que o meu paciente está vivendo de aptose, que é uma queda. Se eu entendo que conceitualmente o meu paciente está envelhecendo, pele, subcutâneo, faixa muscular e fibras musculares, ligamentos verdadeiros, que são os ligamentos fixadores, estão se rompendo, eu preciso restabelecer novamente esse padrão. E, na minha opinião, tá, gente? Isso é na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que fazem fios de PDO. O melhor sistema para você colocar pela mobilidade seria aonde o cirurgião plástico atua para fazer o lift cirúrgico, que seria o sistema muscular aponeurótico superficial. Uma vez que eu restabeleço essa aptose que está acontecendo no meu paciente, eu preciso observar 3, ou principalmente 2 ligamentos importantes, que seria o ligamento temporal. Hoje eu posso atuar, né, como a minha profissão, odontologia, me permite atuar em cabeça e pescoço, eu posso fazer o lift de temporal com o objetivo de restabelecer esse ligamento, e eu posso atuar, onde a gente faz, né, exatamente aonde o cirurgião plástico faria o lift dele, que seria nessa região do arco zigomático, fazendo assim uma reconstrução do ligamento verdadeiro, do ligamento zigomático. Pergunta, o Paulo, estão perguntando aqui se não é mais sensível. O quê? A camada? Ela não deu... Não, deu mais... se foi... Então, vamos lá, doutora. Eu não sei quem perguntou, professor, mas assim, eu acredito que ela quis falar da camada, de espessura. Se a gente coloca esse fio no subcutâneo, que seria a gordura em algumas regiões, por exemplo, as gorduras que são divididas pelos septos, e depois a gente vai falar um pouquinho desses septos, como eles são divididos nesses compartimentos de gordura. Qual é o grande problema disso? Tudo bem, o meu fio vai fixar na gordura, sem problema nenhum. Só que eu tenho que lembrar que toda vez que eu penso em executar o fio de PDO, fazer o fio de PDO no meu paciente, o meu objetivo precisa ser restabelecer os ligamentos fixadores da face do meu paciente. Portanto, eu preciso ter estabilidade. Eu não posso colocar na gordura, porque a gordura não tem estabilidade, é ela que está causando toda a pitose, pelo peso, causando a flacidez e, consequentemente, todo o processo de envelhecimento, basicamente. Então, qual é o sistema mais estável? O osso. O fio não vai fixar no osso. Qual é o outro sistema mais estável? O periósteo. O periósteo é muito sensível, ele que irriga o osso. Por isso, quando a gente vai fazer a toxina botulínica, por exemplo, a gente evita de tocar no periósteo para a gente não ter um paciente, né, no dia seguinte com dor de cabeça, reclamando que toda essa parte, né, frontal está sensível. Então, lembrando que se eu preciso ter estabilidade aonde eu vou inserir o fio, o lugar que eu tenho mais estabilidade seria músculo
e sistema muscular pneurótico superficial. Então, conceitualmente é isso. Quando a gente começa a pensar dessa forma, faz todo sentido. Yeah. Tudo bem, professor? Tudo. Então, gente, só para vocês visualizarem, nós temos essas estruturas. Então, a gente tem as estruturas de conexão. Então, nós temos os ligamentos, nós temos os septos, nós temos adesões e nós temos o esmés. Veja quantos ligamentos nós temos aqui. Nós temos o ligamento verdadeiro, chamado ligamento zigomático. Nós temos o ligamento chamado massetérico. Nós temos o ligamento chamado mandibular. Basicamente, nós temos esses 3 ligamentos. Esses ligamentos... o microfone ligado aí, gente. Alguém está com... Deixa eu ver aqui. Cheio de defeitos. Foi já. A SPO professores. SPO professores. Eu estou vendo aqui. Tudo bem, nós temos basicamente esses 3 ligamentos. O que são, então, os septos, né? O septo, por exemplo, temporal, septo temporal inferior. Nós temos mais septos também aqui nessa parte média, né? Basicamente, os septos são compartimentos que dividem a gordura, são estruturas de conexão que dividem essa gordura. No processo de remodelamento desses compartimentos, desses coxins de gordura, uma das primeiras estruturas que a gente remodela, que nós perdemos, é os septos. As adesões, como vocês estão vendo aqui, adesão temporal, né? Normalmente está ligado mais à parte muscular. E nós temos alguma, por exemplo, a orbitária lateral, que é essa do cantinho do olho aqui. O que a gente precisa, quais são as estruturas de conexão que nós precisamos realmente observar? Os ligamentos verdadeiros. Então, toda vez que eu estiver realizando fios de PDO, eu vou olhar sempre o ligamento zigomático, eu vou sempre olhar os ligamentos massetéricos, e sempre os ligamentos mandibulares. O esmés vai ser o meu plano de atuação, vai ser aonde eu vou restabelecer esse padrão novamente. Mas toda vez que eu pensar em fazer fio de PDO no meu paciente, eu vou sempre levar em consideração esses compartimentos, ligamento zigomático verdadeiro, ligamento mandibular, principalmente esses 2. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Aqui é uma imagem bem possível, né, de ver. Então, a gente tem a parte óssea, nós temos o periósteo, nós temos o processo de irrigação do periósteo. Então, não é um sistema vascular, então nós precisamos realmente ter cuidado para não pegar artéria, não pegar vasos mais calibrosos, não pegar as veias também. Nós temos o esmés, então é bem possível a gente ver aqui, osso, periósteo, músculo, sistema muscular aponeurótico superficial. Professor Marcelo, essa aqui é a forma que a gente responde. Olha aqui a espessura, né, em se tratando de compartimento do nosso esmés. Perfeito. Perfeito? Então, é bem possível a gente avaliar, é exatamente aqui que seria o ideal. Porque, essa estrutura, ela está fixada no músculo, né, sistema muscular aponeurótico superficial, e ela também tem fixadores aqui na parte da gordura, basicamente do coxim de gordura. Então, é muito interessante. A pele, lógico, vai ser basicamente a consequência do processo de envelhecimento, porque tudo está acontecendo aqui, nos coxins de gordura. É ele que a gente precisa restabelecer novamente. Então, vamos pensar em uma árvore, né? Reconexão tecidual. Nós temos a epiderme, que seria
o skin, a pele, que está lá em cima. Nós temos a derme, né, que vai fazer todo o processo de irrigação da minha epiderme, dos compartimentos, né, das estruturas que eu tenho dentro da derme. Nós temos o esmés, e entre o esmés e a derme nós temos o sistema subcutâneo, que seria aqui, sistema muscular epineurológico superficial. Nós temos os ligamentos verdadeiros, e aqui eu esperava alguém ter perguntado isso, mas eu sei que é uma aula e fica difícil falar dentro do Zoom aqui. Por que se chama ligamento verdadeiro? Porque são estruturas que, ao mesmo tempo que ela está ligada na parte estrutural, que seria na parte óssea, ela também está fazendo o ligamento nos sistemas tegumentares. Gente, isso aqui é muito importante de entender. Ligamento verdadeiro, por quê? Ele está ligando a parte óssea, mas também está segurando aqui essa parte mais móvel, que seria os compartimentos que a gente tem a seguir, tá bom? E aí nós temos o periósteo, que seria a raiz, né? Irrigando basicamente tudo. Então, nessa imagem aqui, nessa imagem histológica, nesse desenho, é bem interessante ver isso tudo acontecendo. Nós temos aqui epiderme, nós temos a derme, né, toda essa estrutura derme, nós temos a derme superficial, nós temos a derme profunda e nós temos o sistema subcutâneo. Olha onde ele está aqui, ó, subcutâneo, que é o sistema que a gente chamava antes de sistema hipodérmico, tá? Nós temos dentro desse sistema os septos. Olha aqui os septos, é ele que divide os compartimentos de gordura. E esse tecido, professor Marcelo, é feito de tecido conjuntivo, tá? Então, realmente, quando a gente tem esse paciente nesse processo de envelhecimento, está acontecendo desde a parte óssea, no remodelamento ósseo, isso vai desembocar na parte muscular, perdendo fibras. O esmés, que não remodela tanto, ele vai ficando um pouco mais frouxo, porque o músculo perdeu parte estrutural. Nós chegamos no sistema subcutâneo, na hipoderme, e aí nós temos os septos. Depois dos ligamentos verdadeiros, os septos hipodérmicos são um dos mais importantes que a gente precisa observar. Lembrando que tudo isso é num corte histológico, tá? Tudo isso dentro de um conceito anatômico. Anatomia do envelhecimento facial, né? Então, que processo de envelhecimento essa senhora está vivendo? Todos, e mais um pouco, né? Aqui não adianta mais fazer toxina botulínica, aqui não adianta mais você entrar com preenchedor. Não, aqui nós precisamos realmente bioestimular essa pele. A pergunta é, essa senhora tem jeito? Dá para resolver? Claro, só que aqui são uma sequência de tratamentos assertivos para realmente a gente conseguir um resultado significativo. As linhas de tensão da pele são basicamente as células de Langerhans. Essas linhas são as linhas de relevo da pele. É possível, por exemplo, encontrar essas linhas mais externas aqui nas nossas digitais. Porém, se a gente pega uma imagem microscópica bem próximo da pele, nós vamos perceber que a nossa pele tem um desenho estrutural em toda a nossa pele. O nosso objetivo com o lift facial é realmente pegar esse processo de envelhecimento que a minha paciente ou meu paciente está vivendo e restabelecer um padrão de juventude novamente. E aqui, para vocês terem ideia, como essas linhas são afloradas? No processo de envelhecimento. Aonde você perceber, né, essa pele mais craquelada, essa pelinha aqui mais craquelada, são essas linhas de relevo da pele, ou essas linhas que a gente chama de linha de Langerhans. Lembrando que esse é o nome de uma pessoa, né? E esse nome foi dado basicamente porque são células que ela que diz qual é a sua temperatura. Então, só é possível aferir se você está com febre, por exemplo, porque essa pele
que faz essa conexão do que o seu corpo, a resposta imunológica do seu corpo com o meio externo. Então, basicamente, seria isso. Perguntas até agora? Estou tentando acelerar um pouquinho, porque eu quero mostrar o vídeo de execução para vocês. Pele. Pele, como eu falei para vocês, o sistema epidérmico, ou sistema subcutâneo, né? Ele não entra mais nesse conceito de pele, só epiderme e derme. Então, essa pessoa está vivendo um processo de envelhecimento. Nós temos uma pitose, é possível ver a dobra nos tecidos, é possível ver um afinamento labial, né? Pega uma pessoa, a Xuxa, por exemplo, com 20 anos de idade, apresentando o seu programa de TV, e pega a Xuxa hoje. A primeira característica que nós vamos avaliar é um afinamento do lábio, né? Essa hidratação, a paciente começa a perder, e todo o processo de envelhecimento começa a acontecer. Tecido mole, então... Só comentando aqui, quem quiser fazer perguntas, tá? É só abrir o microfone e fazer a pergunta para o Paulo, tá? Como é um assunto novo, eu acho que para alguns, né, lógico, nem são a maioria, acredito que, não sei se já tem ouvido sobre isso, mas é importante perguntar, tá? Lembrando que eu estou só falando um pouco de anatomia, depois nós vamos entrar na parte realmente dos fios aí, como que a gente ancora, como nós fazemos o desenho, tudo certinho. Então, por exemplo, ó, uma das primeiras características que a gente tem no processo de sustentação dessa pele é a perda dessa espessura. Então, é possível avaliar nessa paciente, né, aspectos de juventude, por exemplo, quase nenhuma marcação no bigode chinês, a sobrancelha dela um pouco mais estruturada, essa um pouco mais caída, muitas ruguinhas na pálpebra, uma pitose palpebral, uma bolsa na pálpebra inferior. E aqui é simples. Como que a gente avalia se o paciente precisa de fios ou não? Eu vou listar para vocês os estágios do envelhecimento. Então, ó, queda da sobrancelha, ok. Queda da pálpebra superior, ok. Queda da pálpebra inferior, ok. Queda da ponta nasal, ok. Queda do sulco nasogeniano, ok. Queda da comissura labial. Olha onde a bola de Bichat, que não é um tecido de sustentação, portanto, não tem como a bola de Bichat envelhecer uma vez que você faz o processo cirúrgico, porque é mais ou menos aquele conceito. Uma moça que tem um seio pequeno e uma moça que tem um seio grande, qual vai ficar mais flácido? Lógico que tem seio grande. Vamos aplicar isso na face. Se eu tenho muita espessura de gordura na face, a minha pitose a longo prazo vai ser muito maior do que uma paciente que tenha feito a cirurgia de bichectomia no auge dos seus 30 anos de idade e agora está vivendo o processo de envelhecimento dela. É possível a gente perceber que essa bola de Bichat, lembra que ela é uma extensão, nós temos a porção temporal, nós temos a porção zigomática e nós temos a porção bucal. Na hora da cirurgia da bola de Bichat, nós só removemos a porção bucal, só essa porção que está aqui, ó, na bochecha da nossa paciente, tá? E aí nós temos também o músculo platisma, né? É um músculo muito fininho, é um músculo muito sensível, por isso na hora da lipo de papada precisa ter uma observação, né, nesse músculo, e ele puxa, né, todo esse tecido, e aí a gente tem essa paciente vendo um processo de envelhecimento. Muitos vão se identificar, eu falo para vocês, sem sombra de dúvida, é possível, sim, você rejuvenescer alguém 20 anos só com fios de PDO. É possível fazer isso, porque é isso que, não vou falar todos os dias, mas com muita frequência eu faço no meu consultório. Rejuvenescer as pacientes com lift não cirúrgico com fio de PDO. Aqui é mais a nossa área, né? Nós temos as alterações das estruturas ósseas. Então, lembrando que nesse processo de envelhecimento, no caso da mulher e do homem, nós vamos ter uma quadralização, né, facial. As aberturas, né, da órbita do nariz,
boca, basicamente, né, a estrutura da maxila e da mandíbula, tudo isso vai sendo remodelada. Primeiro, só por curiosidade, qual desses processos de envelhecimento acontece basicamente com 35 anos de idade? Esse processo se chama remodelamento da espinha nasal anterior. Então, com 35 anos de idade, é possível a gente ver, por exemplo, pessoas que tinham o nariz afiladinho e empinado, e essa pessoa agora passa a ter um nariz, né, projetado com a ponta para baixo. Por quê? A espinha nasal anterior, que é a única parte óssea que nós temos na base do nariz, porque o resto, né, os outros compartimentos, todos são de cartilagem. E a gente precisa lembrar que cartilagem é avascular, porque ela é irrigada por pericôndio, e pericôndio não tem vascularização. Por nível de curiosidade para vocês. Então, nós temos a perda de sustentação óssea. Isso se agrava mais dentro da nossa área odontológica quando o nosso paciente começa a perder dente. Então, no estágio normal, uma mulher de 45 anos, ela começa a viver todos os processos de envelhecimento, os 7 que nós citamos. Se essa mulher, aos 30 anos de idade, tem perda dentária, o remodelamento é muito mais acelerado, né? Nós não conseguimos enquadrar ela dentro de um conceito de envelhecimento, porque realmente ela perdeu aquilo que é mais importante dentro do processo de sustentação, que é os dentes. Por isso que não existe ROF, harmonização, sem sorriso, sem dente. Olha só, olha como essa imagem é interessante. Lembra que o que divide a gordura são septos, tá? São septos que dividem essa gordura. Aonde esses septos estão localizados? Aqui, ó. Nessas estruturas aqui. Professor Marcelo, você está aí? Você consegue... eu consigo mostrar o meu mouse aqui? Está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo, sim. Perfeito. Então, os septos são aqui, ó, ele que divide os compartimentos da gordura palpebral inferior, da gordura palpebral superior, da gordura temporal, da gordura zigomática, da gordura bucal, que está aqui atrás, dessa gordura medial, aqui do zigomático. Então, são septos que fazem essa divisão. Veja que nessa paciente, lógico, essa foto está trocada, aqui é uma paciente jovem, deveria ser assim, os compartimentos, quanto mais próximos os coxins de gordura estiverem, mais rejuvenescimento eu tenho. E quando esses coxinhos de gorduras estão separados, significa que a minha paciente está vivendo a apitose. E aí, qual é o meu objetivo? Já que eu não tenho um produto específico para fazer uma reestruturação ou recriar ou bioestimular os septos e nem o compartimento de gordura, apesar de serem células, né, que vão se multiplicando esses coxinhos de gordura, lembrando que dentro dos coxinhos de gordura, uma gordura que não regenera mais, uma vez que você tira, não tem poder de regeneração tecidual, é o corpo adiposo da bochecha, a bola de Bichat, tá bom? Que é o que por isso que uma vez que você tira, ela não volta mais. Qual é o nosso objetivo nessa fase? Oi? Boa noite. Meu nome é Cristiano Gojak, sou de Aracaju. Oi, Cristiano. Eu tenho uma pergunta para você. Eu sou bucomaxilo, né? E, logicamente, eu faço cirurgia ortognática. Maravilha. Eu queria saber o que você faz na hora que você identifica uma perda de suporte ósseo, né? Por exemplo, na ponta do nariz. Que, na verdade, essa perda de suporte é para uma retroposição... Cristiano, só um minutinho, que tem alguém falando em cima da sua fala. Pode repetir, por gentileza. Você faz para identificar, para passar para o paciente, ou indicar mesmo o fio, em um paciente que tem uma real perda de suporte por retroposição de maxila. E que, perfeito, na verdade, esse paciente precisa de um avanço e não de um fio. Né? E como é que você faz esse trabalho e orienta o paciente? Ou você fala para ele, não, você precisa de um
um reposicionamento da maxila e não de um fio. Você consegue trabalhar isso com o seu paciente? Então, Cristiano, lógico, né? Você é bucomaxilo, você vai saber disso muito, infinitamente mais do que eu. Mas eu vou te falar assim, por exemplo, eu pego um paciente que é um classe 2, ou um paciente que é classe 3, na classificação que eu acho que é assim que fala, né? Dentro da sua linguagem médica é essa, cirúrgica. Classe 1, classe 2, classe 3, é isso, né? Classe 1 é Perfeito. normal, né? O paciente Normal. tem Perfeito. Classe uma, 2, uma leve uma relação projeção. maxilomandibular, assim, aceitável e correta. Perfeito. O classe 2 seria aquele paciente. Ou a maxila está avançada ou a mandíbula está retroposicionada. Aí o classe Perfeito. 3, ou a maxila está retroposicionada ou a mandíbula, ou os dois, né? Ou os Está dois. avançada. Perfeito. O classe 3, Cristiano, o ideal é você caminhar direto para a cirurgia. Mas se você, por ilusão ótica, quer melhorar esse aspecto de uma mandíbula mais avançada, nós precisamos avançar também o compartimento que faz frente com esse compartimento, no caso mandibular. Como que nós avançamos a maxila, sendo que eu não estou fazendo nenhuma cirurgia? Eu tenho técnicas de preenchimento, aí não seria fios de PDO, Cristiano, seria ácido hialurônico. Lembrando que para esse tipo de paciente, eu não vou ter um resultado significativo. Isso é bem claro. Deixa eu ver se eu encontro uma imagem aqui, que eu tenho um paciente classe 3, enquanto eu vou respondendo você, que vai ficar mais fácil o entendimento. Deixa eu ver aqui. A professora Wanda, né, da SPO, ela está falando que ela utiliza mais padrão 1, 2 ou 3, né, pois classe ela usa para dente, tá? Só esclarecendo aqui. Perfeito. É a professora de orto, né, de ortodontia, da Sociedade Paulista de Ortodontia. Perfeito. Cristiano, eu vou tentar enviar essa foto para o Marcelo, professor Marcelo enviar dentro do grupo, mas assim, quando o paciente é um classe 3, Cristiano, eu prefiro realmente não tratar esse paciente, mas nesse caso que eu tenho para apresentar para vocês, esse paciente, não, mas olha, eu quero melhorar um pouco, e ele tem essa projeção mandibular, eu preciso, pelo menos, criar uma ilusão ótica preenchendo essa parte do arco zigomático, a parte do malar. Fios de PDO, a gente precisa lembrar que é só nesse caso específico, para o lift facial. É quando o meu paciente está vivendo um processo de envelhecimento. Se o meu paciente é um classe 2, por exemplo, só a mandíbula, a maxila é projetada, a mandíbula ela é um pouco para trás. O que eu vou fazer? Preencher lábio e preencher queixo, porque eu pego lá o conceito da ortodontia do traçado de Richt, a professora da SPO vai saber, lógico, falar muito mais do que eu isso, e eu faço um tratamento chamado perfiloplastia. Que tratamento é esse? Eu melhoro o ângulo nasofrontal, nasolabial e mentual labial. Então, eu crio essa projeção no classe 2. No classe 3, o ideal é realmente ter um bucomaxilo parceiro para que a gente possa enviar os nossos casos para ele. Ficou claro, Cristiano? Eu consegui te esclarecer? Ficou sim. Ficou, lógico. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela agora. Saiu... agora voltou. Voltou, mas você precisa colocar em modo de apresentação de slides. Perfeito. Aqui. Perfeito. Então, perfeito. Alguém quer falar? Não, tá tudo bem, né? Peraí, tem perguntas aqui. Se os slides vão disponibilizar... existe ou existiu fio circular para o orbicular, né, para o redor da boca?
Então, ele não precisa ser orbicular, tá? Porque a gente, ó, no nosso planejamento, Não, deixa é eu ver, fio circular para o redor da boca. fio circular. Não, não, pelo menos assim, até onde eu sei, não. O que nós temos para fazer, eu acredito que você tenha falado para nós tratarmos essas rítides peribucais, né? Que essas rugas aqui do código de barra, que a gente fala, que essas ruguinhas aqui, ó. Para quem não. Gente do céu. Não sei mexer direito nisso aqui, gente. Agora eu não consigo. Deixa eu sair aqui. Perfeito. Ó, então essas ruguinhas aqui, ó, ao redor, são essas rítides, né, formadas pelo músculo orbicular da boca. Como nós podemos atuar nessa parte? Com fios de PDO liso, tá? É um tratamento que tem muito resultado. A gente faz aqui uma série de pertuitos nessa região, e a gente, no caso, se o fio for agulhado, não precisa fazer pertuito, a gente só entra, né, e instala o fio aqui. Eu tenho até uma foto que eu vou mandar no grupo lá, depois, professor. Eu fiz isso num paciente que tinha muita rítide na testa, no músculo frontotemporal. Eu instalei 6 fios de PDO liso nessa região, para realmente estímulo de colágeno. Mas aqui vai uma dica, tá? Para quem atua em harmonização ou pretende atuar. Só fazendo o preenchimento labial, ou seja, desenhando a linha de transição do lábio, ou fazendo a aplicação da toxina botulínica, nós podemos ter resultado significativo. Hoje, quando eu vou atuar nessa área, eu não instalo fios de PDO. Eu tiro o sangue do paciente, faço plasma gel, porque eu quero bioestimular naturalmente essas rítides. Lembra que são basicamente aonde mais as nossas linhas de relevo da face são afloradas, é nesse compartimento, tá bom? Então, espero ter respondido aí a pergunta. E aí, o medo, né, de quem vai atuar com fios de PDO. E agora? Aonde eu vou fazer o meu ponto fixo e aonde eu vou depositar, onde o meu fio vai ficar ancorado? Eu corro um risco, né, de ter um problema, por exemplo, de ter uma compressão vascular e automaticamente ter uma necrose tecidual com fios de PDO. Eu falo para vocês, sim, é possível você ter uma intercorrência desse nível, de chegar realmente necrosar. Só que você precisa ser muito ruim, porque mesmo quando você erra o plano, você acerta. E aí, qual é o interessante? Isso foi um jogo, eu falo assim, que a empresa que desenvolveu, que foi lá na Coreia, desenvolveu o fio de PDO, pensou muito e deu muito certo. O fio, vocês estão conseguindo ver, ele é canulado. Então, olha isso aqui, não perfura a minha mão. É só colocar na câmera onde eu estou falando, que vocês vão conseguir perceber. Não fura a minha mão. Por quê? Aqui dentro é um fio canulado. Se eu passo, por exemplo, na região da artéria facial ou das suas anastomose, que são as divisões dessa artéria, é muito difícil ter um problema vascular, um problema arterial, porque o meu fio, se ele toca na artéria, ele pode romper. Porque nós temos 2 tipos de intercorrência, ou por oclusão, né? Ou seja, eu coloquei o fio dentro da artéria, ou no caso ácido hialurônico também, ou por oclusão, agora eu me perdi, oclusão ou compressão. Ou o fio está muito próximo dessa artéria e está impedindo, né, que o processo dessa artéria ocorra tudo bem, ou ele está dentro dessa artéria, aí é um problema. Eu vou mostrar para vocês, no finalzinho dessa aula, está quase chegando ao fim, não sei quantos minutos eu tenho ainda, como eu faço esse desenho para fugir dessa artéria. E, basicamente, eu levo em consideração o bigode chinês. Por quê?
Nós temos a artéria, está saindo a carótida interna e externa, a carótida interna vem para fazer essa irrigação da parte frontal, faz uma anastomose, entra como artéria supratroclear, faz uma anastomose e entra como artéria angular, aqui, a artéria oftálmica. A artéria carótida externa, ela vem no pescoço, ela vem no ramo mandibular, ela faz uma anastomose e ela sobe paralelo ao bigode chinês. Então, eu não posso, quando chegar o meu fio nessa região, eu preciso ter um cuidado maior. Lógico que eu posso ter a variação anatômica, por isso que eu falo, o plano é mais importante, porque se eu fosse voltar aqui os slides, vocês iam perceber que essa artéria está saindo de um plano, que é o plano subcutâneo, basicamente isso. No SMES, eu não tenho grande risco de ter uma compressão arterial, porque a minha artéria não está tão profunda assim. Tá? Aí faz anastomose, vem para o lábio superior e inferior, depois faz uma anastomose, e aí a gente vai falar muito de anatomia, e o objetivo aqui é falar de fios, né? Apesar de que tem muita relação. Fio polidioxanona, ou fios de PDO, são fios absorvíveis, tá? Então, lembrando que esses fios é muito usado, né, para sutura gástrica. Então, o médico, né, vai fazer a cirurgia lá, como o presidente, por exemplo, fez uma cirurgia, e precisa de um tempo, basicamente, para ser absorvido, porque não tem como abrir novamente e cortar lá, você usa. Eu não sei se o doutor Cristiano usa o fio de PDO também aí nas suas cirurgias em algum momento, né? Lembrando que esses fios, os fios de PDO começaram como fios de sutura, tá? Nós temos a hidrólise desse fio, né, completa por ação sistêmica e imunológica de 120 a 180 dias. Ou seja, tá? O meu fio, ele tem uma propriedade de duração de até 2 anos para ser degradado, dependendo do organismo do nosso paciente. Com 120 dias, lembrando que a hidrólise do fio é quando esse fio começa aí, basicamente, a ser degradado. Essa é a informação. Ele contém 70% da força de tensão após 28 dias de aplicação. Ou seja, nós temos o lift, nós fazemos a instalação do fio de PDO, levantou, fez o lift. Quantos dias esse fio vai começar para esse processo de degradação? 120 dias, né, que vai dar aí 3 meses e alguns dias. Qual é o processo de força mecânica? É aquela que você colocou no momento da tensão do fio. Porém, depois de 28 dias de aplicação, ainda mantém 70% daquele lift que você fez inicialmente. Então, é muito interessante ver isso, porque as pessoas falam assim: nossa, mas eu senti que perdeu um pouquinho, na hora que eu coloquei ficou mais esticado. Por isso que não é só o fios de PDO, precisa também ser associado a uma construção com ácido hialurônico, com toxina botulínica, com bioestimuladores. Então, é realmente um processo de construção. Isso aqui foi um teste, né? Pegaram aqui um tecido, e é possível ver aqui, ó, essa máquina, ela tá, na verdade, é um aparelho como se fosse um alicate, é uma prensa, né? Professor, tá conseguindo ver essa imagem aqui bem? Dá para ver mais ou menos, sim. Não é... Então, aqui, ó. Dá para ver aqui o fio. Exato, o fio tá aqui embaixo, e eles pegaram um pedaço aqui de tecido, né? E repuxaram esse fio. E eles mediram a força, né, de rompimento desse fio. É muito interessante. E esse artigo, esse paper, ele está publicado na revista da PCD Internacional. Eu só preciso depois ver qual ano dessa publicação. Acho que até aqui tem. Mas depois eu posso passar para vocês
esse paper aqui, esse teste biomecânico, tá bom? Como agem os fios, né? Então, ele causa uma reação inflamatória, por isso que a gente não pode prescrever anti-inflamatório pós a colocação dos fios. Ela é controlada e gera uma neovascularização e neoformação de colágeno. Ela estimula os fibroblastos, né, que produzem a matriz extracelular do colágeno dérmica. E aí nós temos a mecânica disso tudo é a reposicionamento e sustentação do fio. Esse fio aqui, ó, ele é muito, muito bom. E pelos fios que eu tenho usado, eu só vi essa empresa que vende esse tipo de característica de fio. Perceba que as espículas dele, né, elas são mais profundas nessa região aqui, ó. E entre a região, o ápice desse fio e a parte fixa, que é essa parte horizontal aqui, então entre a parte vertical e a horizontal, aqui dentro, ó, é possível a gente ver aqui, ó, por esse slide, nós temos uma neocolagênese, ou seja, nova produção de colágeno acontecendo. Nós temos a ativação do estímulo dos fibroblastos, né, que vão produzir a matriz extracelular do colágeno. Tecnologia, né, nós temos fios tecnológicos, neocolagênese, reestrutura, neovascularização, contração do tecido, reconexão tecidual e desnaturação. Indicações, né? Serve como bioestimulador de colágeno, ela previne o envelhecimento, elevação do tecido da face, redução da flacidez, melhora as cicatrizes e contornos da face, e tem, né, muita biocompatibilidade com vários outros materiais. Os fios de PDO conversam muito bem com ácido hialurônico, por exemplo. Uma imagem histológica da reação inflamatória é possível ver. Então, a gente tem o halo do fio nessa região e todo o processo, ó, então a gente tem um fio e todo o processo inflamatório que esse fio está causando. Paulo, Oi. Paulo, uma pergunta aqui. Se houver uma complicação, o paciente não gostar do resultado, tem como retirar o fio antes do tempo de reabsorção? Então, algumas coisas precisam ficar claras. Se a gente, dois pontos, aí foram mais basicamente duas perguntas. Processo de intercorrência, como que a gente resolve? É mais fácil resolver um processo de intercorrência com fio do que com ácido. Eu costumo dizer, por exemplo, o fio, ó, ele tem uma espessura. Portanto, ele automaticamente, o material do fio, ó, ele é mais durinho. Se o meu fio tiver um processo de intercorrência, eu localizo o fio, anestesio o local, pego uma agulha de 18 gauges, perfuro o local, faço uma pequena divulsão com a tesoura Metzenbaum, pequena mesmo, pouquinho. Entro com uma pinça de ponta, pode ser não a dente de rato, aquela pinça da bichectomia, professor Marcelo. A Dietrich, não é pinça. É Dietrich mesmo. Acho que é Dietrich. Você entra com ela e você resgata esse fio. É fácil porque você vai retirar o fio pelo mesmo sentido que ele entrou. Assim, as espículas não vão ser ativadas. Agora, se o meu paciente não gostou do resultado, aí é um problema. Por quê? Imagina, um lift, ele precisa ter no mínimo de 6 a 8 fios. 3 de cada lado ou 4 de cada lado. É o mínimo. Imagine você localizar todos os lugares que esse fio basicamente está dentro da pele do seu paciente, aí é mais difícil. Qual seria a terapia, então, para a gente degradar esse fio mais rápido? Nós podemos fazer, por exemplo, laser, nós podemos fazer ultrassom, nós podemos fazer drenagem linfática para quebrar as espículas desse fio, nós podemos fazer massagens, então você vai esticando a pele do seu paciente e esse fio vai soltar as espículas dele. Lembrando que tudo isso precisa ser feito antes de 120 dias.
Mas, doutor ou doutor que perguntou, é muito difícil o paciente não gostar. Hoje eu fiz um caso, acho que está até aqui, vocês não vão conseguir visualizar, mas eu vou colocar no grupo. Eu coloquei 8 fios de PDO, 4 de cada lado, associado ao ácido hialurônico. A mulher veio com 4 amigas médicas, tá? Ela é advogada, e ela veio com 4 amigas médicas, ela vem para intimidar, né? Só que as amigas atuam em outra área, a área hospitalar, né? Não é a área da estética. Quando eu terminei o caso dela, as amigas olharam e falaram, você rejuvenesceu 20 anos. Por quê? O fio de PDO tem esse poder, tá? É impossível o paciente não gostar. Lógico que a gente tem doido para tudo, né? Mas, no geral, é muito difícil. Eu, pelo menos, não tive nenhum caso de paciente que não gostou do fio inserido. Eu já tive caso de intercorrência. Inclusive, há uns 2 sábados, eu tive que retirar um fio. Eu vou mandar esse vídeo no grupo para vocês verem a facilidade que é você localizar e tirar esse fio da pele do seu paciente. Agora, se fosse ácido hialurônico, eu ia entrar com medicamentos dilatadores, eu teria que entrar com ultrassom, câmera hiperbárica, hialuronidase, vários outros medicamentos para realmente resolver a intercorrência. O fio não, ele é estático, né? Ele é sólido. Eu localizo e retiro ele no mesmo sentido que ele foi inserido. Paulo, Tem mais uma pergunta aqui. A doutora Alessandra, ela está falando em relação aqui, deixa eu ver aqui, quantos fios, qual a quantidade de fios necessária para um superlifting? Então, doutora, Brasil, vamos falar onde esse fio foi desenvolvido. Coreia. Na Coreia, as mulheres têm pele de porcelana. O Korea Codes, que é um protocolo do professor Roberto Sugihara, tem 45 fios, sendo que 45 fios na face e 45 fios lisos no pescoço. Então, são 90 fios de PDO. Esse é o protocolo que os coreanos usam nas suas pacientes. Qual o protocolo mínimo que o Paulo Teles faz na clínica dele? 6 fios. Qual o protocolo máximo? 8 fios de cada lado. Foi o protocolo máximo de fios que eu já fiz. Eu posso falar para você, o protocolo de 15 fios e o protocolo de 12 fios ou 8 fios bem inseridos, eu vou te falar que tem o mesmo resultado. O mesmo resultado no sentido do lift, mas lógico que quanto mais fio eu tenho inserido, mais processo inflamatório controlado eu tenho, mais neocolagênese eu tenho acontecendo, fibroblasto sendo ativado, consequentemente colágeno e elastina também, tá bom? Então, ao falar de melhora de pele, quanto mais quantidade tiver, melhor essa pele vai estar. Em falar de lift, eu tenho o mínimo, 6. Eu faço a maioria, 8. O máximo que eu já fiz, 8 de cada lado. 16 fios aí. O doutor Cristiano quer te perguntar também. Doutor Cristiano? Paulo, eu de novo. Paulo, quando você insere um fio, você diluciona em algum nível para facilitar o tracionamento? Não entendi, doutor. Quando você vai inserir um fio, você antes faz algum tipo de diluição para facilitar o tracionamento? Então, por isso que nós usamos uma agulha de 18 gauges. O seguinte, o fio ele é espiculado. Então, quanto menos espaço divulsionado você tiver, mais esse fio vai estar aderido aonde você fez a inserção dele. Então, o ideal é que você não faça divulsão desse tecido. Faz só realmente o pertuito com agulha de 18 gauges e, doutor Cristiano, só isso. Já vai ser o suficiente para você realmente fazer esse lift, tá? Ok. A doutora Alessandra queria, acho que você vai falar agora, né, de posições de fios diferenciadas e de arqueamento e sobrancelha para Fox Eyes.
Deixa eu ver se eu tenho esse caso aqui. Eu tenho um caso de Fox Eyes, que é mais... eu não consigo entrar pelo celular, deixa eu ver se eu tenho aqui, porque eu consigo apresentar na outra tela do celular, porque normalmente esses vídeos eu deixo no iCloud aqui no celular. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho sim, doutor. Fox Eyes. Vamos lá. Off. Cursos. Gravação. Fios. Aula, preenchimento. Tem Fox Eyes aqui na esquerda, aqui pelo menos. Aqui. Não, mas acho que é a aula 3, é isso. Isso. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Sim, eu estou vendo. Vê se sai o áudio, professor. Calma aí. Segura. Você vai fazer o áudio? 3... Tá saindo áudio. Então tá. Então eu vou deixar vocês assistindo um pouquinho, e aí depois eu vou narrando, depois eu vou falando, tá? Ações, dependendo de o quanto de projeção você quer fazer. Se você quer só arquear a sobrancelha no sentido vertical, né, onde vem aqui até o músculo corrugador do supercílio, você tem que fazer o Fox Eyes a partir realmente dessa parte onde termina o corrugador. Então, você entra ali, faz um pertuito, uma anestesia e levanta o fio no sentido perpendicular ao plano. Agora, se você quer causar aquela expressão de olho de raposa, ou seja, abrir o olhar da paciente para realmente causar esse aspecto, né, que o Fox Eyes deixa, que é realmente muito bonito quando você faz de forma natural, é só seguir esse passo a passo. Então, primeira marcação, você vai fazer uma linha puxando para o sentido temporal, como se fosse Deixa eu ver se vai passar o videozinho aqui. Muscular, aponeurótico, superficial. Eu também quero que vocês vejam... Nós fizemos também, depois, importante, para um pouquinho, então, Thiago. Aqui está o fio de PDO, tá? Fio de PDO com Anvisa, é muito importante que vocês entendam isso. Olha aqui, ó. Doutora, como é o nome dela, professor? Alessandra. Perfeito. Ó, agulhinha de pertuito. A paciente não pode ter feito a sobrancelha, porque senão você vai querer seguir aquela linha da sobrancelha ou micropigmentação, e aí depois vai se perder no processo. Então, o ideal é que a paciente esteja parecendo um bichinho mesmo, com a sobrancelha bem sujinha, para depois, sim, que o Fox Eyes acontecer, ela realmente está com esse aspecto de olho de raposa. Observação, essa menina é mestiça, ela é oriental, tá? Faz abaixo da sobrancelha, né, na parte inferior da sobrancelha, entra com uma agulha de 18 gauges, ó, tá vendo ali? A paciente tá, inclusive, piscando o olho e você vê que a agulhinha tá mexendo. Faz um pensamento, é muito importante. Para um pouquinho, Thiago, para um pouquinho. O SMES é um sistema, como eu falei, sistema muscular pioneurógico superficial. O SMES, depois que, no caso, essa paciente é jovem, ele tem uma mobilidade, ele não é tão estático como o periósteo, por exemplo, né, nesse caso especificamente. Como o fio, o plano que nós precisamos colocar esse fio é realmente o SMES, então a cânula, ou seja, com o meu fio de PDO nessa região fazendo eu pinço o tecido. Olha o quanto de volume eu consegui trazer só pensando o tecido. Gente, isso ganha o jogo. Quando você faz esse pinçamento com o seu dedo indicador, apoiando o polegar nele, e você consegue fazer essa prega, isso ganha o jogo. Então, pode soltar, Thiago. Primeiro passo é fazer uma horizontal. Na verdade, horizontalizar. Essa é a palavra, a sobrancelha. Esse é um vídeo gravado, tá? Essa é uma aula gravada, depois ela foi cortada, porque a gente vai errando algumas coisas, mas vocês se desconsideram. Olha aí. Lá, solta o fio, segura um pouquinho na ponta, perfeito, retira, o fio já ficou. E muito tranquilos. Olha como a paciente, eu quero sempre que vocês... Tá? Hoje, essa cânula da borda rosa é ideal para você fazer isso. No finalzinho da sobrancelha. E olha onde eu tô.
Olha lá onde a gente vai levar esse fio agora, conseguir achar o plano correto, e agora só realmente andar dentro da estrutura da pele da paciente. Esse Olha fio, lá, ó. ele ficou Subindo. ancorado realmente no temporal, Perfeito. lá em cima. Ó, ele quer ir para o mesmo plano que o outro fio tá. Isso não pode acontecer, gente, tá? Então, ó, você vai soltando ali um pouquinho, porque não posso voltar mais. Lembrando que não pode voltar fio, porque senão as espículas são ativadas e aí você perde o trabalho. Porque a espícula desse fio já pegou naquela pelinha ali. Perfeito. Como que eu sei que ficou no plano correto? Olha como o fio fica. Senão ele saía, né, por completo. Olha lá. Entro ali, um pouco mais abaixo. Não é para entrar no mesmo pertuito. Sempre tentem fazer o pertuito um pouquinho mais acima, um pouco mais abaixo, para realmente você ter firmeza. E olha esse lábio, né, hidrolisando. Perfeita essa imagem. Thiago é meu editor, né? Então, feita essa imagem, Thiago. Olha isso. Vocês conseguem perceber que o fio não... basicamente, ele não está no mesmo pertuito. Eles são em pertuitos diferentes, tá? Olha como a sobrancelha Pode passar, dela Thiago. era assim, o desenho, né? Em formato de lua, meia lua. Pinço novamente e olha onde o fio já está. Já está no músculo temporal, praticamente, da paciente, ó. Escorrega como manteiga quando está no músculo temporal e principalmente no esmés, né? Olha Então, o que a gente perfeito. faz agora. Dou uma puxadinha só para ajustar realmente, para ver se o fio está no plano correto, para ver se a garrinha do fio realmente pegou, e eu estou fazendo agora esse processo de elevação dessa sobrancelha. O que ela me pediu? Eu não quero muito, não quero ficar parecendo realmente aquele olhar muito aberto, mas olha aí. Olha um isso, lado, gente. Olha isso. Professor Marcelo. Oi. É possível perceber aqui o quanto a gente conseguiu de projeção aqui? Eu estou vendo. Estou vendo, sim. Levantou bem. Realmente. Olha o outro. É perceptível isso. Tá vendo a sobrancelha? Não é para... Se a paciente chegar com a sobrancelha feitinha, manda voltar e fala, ó, deixa você ficar, nascer realmente o pelinho aí, para você saber, porque depois ela vai fazer a sobrancelha de acordo com o Fox Eyes agora que ela tem, né? Lembrando, para as pessoas que não sabiam o que era o Fox Eyes, é a gente fazer essa elevação da sobrancelha, seja com toxina botulínica, só que a toxina botulínica depende da ação muscular, no caso do frontotemporal. O frontotemporal não vai arquear essa sobrancelha como a gente conseguiu com esses fios assim, tá? É perceptível. Então lá a gente corta o fio. Por que você não amarrou? Não precisa. Não precisa A amarrar fibrose que vai ser gerada nessa região vai segurar o fio vai hidrolisar agora, e o processo de absorção dele é como se fosse o mesmo esquema do músculo, um ponto fixo e um ponto móvel. O ponto fixo é onde ele está ancorado, e o ponto móvel é onde a gente está puxando aqui agora. Então, puxando mais um pouquinho, porque essa ponta eu senti que ia ficar um pouquinho para fora. Então, essas intercorrências você já consegue resolver imediatamente. Ó. Pega uma pinça, tá? Essa Kelly, e ó, venho ali, ó, pressiono a barriga lateral da tesoura e só corto, sem problema nenhum. Olha o quanto que a gente conseguiu de abrir desse olhar. Tudo bem? Tudo bem esse vídeo? Eu vi que chegou algumas perguntas aí. Professor Marcelo, tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Porque eu quero Por que mostrar... por que não pelo mesmo pertuito? Então é o seguinte, ó, por que não pelo mesmo pertuito? Vocês vão perceber que aqui eu vou mostrar um caso que eu entrei pelo mesmo pertuito para fazer o lift facial. Só que o seguinte, na sobrancelha, lembra que o meu objetivo, apesar de querer sim um lift de sobrancelha, é fazer com que eu tenha um desenho. Ou seja, o fio, ele está desenhando a minha sobrancelha. Se eu pego e entro pelo mesmo pertuito, sabe o que eu vou fazer com a sobrancelha da paciente? É que vocês não conseguem me ver, eu acho. Eu vou deixar muito lá em cima. Aqui eu estou fazendo a estrutura aonde termina. Se vocês olharem, um fio foi aonde termina o músculo, finalzinho da cauda do músculo corrugador do supercílio.
peguei no meio no final da sobrancelha para fazer o lift dela no total e a ponta para fazer o fox eyes em si, que é o olhar de raposa. Não é que não pode fazer, é que eu particularmente gosto de fazer em pertuitos diferentes. Até porque é o seguinte, imagina o seguinte, ó, ali tem, eu não pedi para a paciente tirar a sobrancelha. Imagine que dentro desse pertuito eu coloque um cabelo ali dentro, cria uma infecção. Ao invés de tirar um fio só, que foi o que foi inserido, eu vou ter que tirar os 2 ou 3 que eu coloquei. Então, é a forma que eu gosto de fazer. Lógico que o doutor pode adaptar, fazer no mesmo pertuito para sentir se melhora. Eu já fiz pelo mesmo pertuito e eu senti que eu não consigo desenhar a sobrancelha. Porque assim, a sobrancelha ela precisa ficar com aspecto natural, só que arqueada. E você fazendo em pertuitos diferentes, em direções diferentes, com certeza, pelo menos na minha visão, você vai ter um aspecto estético mais bonito, tá bom? Outra pergunta é como deixar harmônico mesmo, né? Não deixar torto de um lado para o outro. Tá, aqui, deixa eu ver aqui se esse vídeo volta. Esse aqui é a Dona Cida, que eu vou falar agora. Aqui, deixa eu... A gente vai para o outro vou lado. passar rapidinho aqui. Tiago, para um pouquinho. É muito importante que você... Acho que é isso que eu vou falar agora. Então, peraí, deixa tem. eu passar. Por quê? Deixa eu passar. O tanto Deixa eu passar. e agora Acho que não voltou. Ali... Doutora, como não deixar assimétrico? Você vai fazer a instalação do lado, no caso, do seu lado de trabalho, direito ou esquerdo. No meu caso, eu faço do lado esquerdo. Vou fazer a instalação do lado esquerdo e eu não vou cortar esse fio antes de fazer o lado esquerdo. Por quê? Se eu identifiquei que essa paciente já não tem essa... Você começou pelo esquerdo, então você não vai cortar. Você não vai cortar o lado esquerdo antes de fazer o lado direito. Exatamente. Então, deixa o fio lá, a paciente vai olhar aquilo, peço para ela fechar o olho, eu coloco um durex aqui para ela ficar com o olho fechado, igual a cirurgia o Cristiano faz lá nos pacientes dele, para fazer a cirurgia, não cai nada dentro do olho, e vou para o outro lado. Faço o processo de arqueamento da sobrancelha, e assim, ó, é como se fosse uma antena, pego dos dois lados, levanto com a mesma força, levanto, levanto, levanto. Ah, levantei menos um pouco essa aqui no final. Então, eu consigo ajustar porque o fio tem espícula. Isso que é o sensacional. O fio tem espícula. Então, nunca, gente, nunca eu vou deixar o rosto assimétrico se eu faço dessa forma. Inclusive, facial. O lift facial, você não pode cortar o fio. Ah, terminei esse lado. Agora, não. Você tem que faz um lado, depois você faz o outro e você vai ativando o fio junto, no mesmo tempo, na mesma direção, ok? Bom, vamos lá que o tempo já está terminando já. Perfeito, professor. Deixa eu só... Dona Cida, cadê a Dona Cida, gente? Aqui. Então, eu vou deixar sem áudio para vocês, porque eu vou narrando aqui ao vivo agora, tá? Para realmente fazer o lift facial. Vocês conseguem me ouvir bem ainda? Sim, agora baixou o áudio do vídeo. E aí vocês estão vendo, fazendo espaço de fazendo... Agora aumentou. Agora... Perfeito. Vocês não estão ouvindo o áudio do vídeo, certo? Não mais. Perfeito. Aqui foi feito vários procedimentos. Então, assim, ó. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver se tem essa marcação. Quando eu vou instalar o fio, o que eu faço? Que é over delivery, professor Marcelo. Entrega mais do que o paciente do que o cliente veio comprar. Então, eu vou mostrar como eu faço fios de PDO para vocês. E aí, quem tiver, né, querendo entrar nessa área, depois procura o professor Marcelo Yoshimoto, que lá dentro da Mindplants do Instituto Marcelo Yoshimoto tem curso sobre isso também. Então, é o seguinte, ó, traça uma linha de um ponto anatômico do visagismo chamado exocântio.
é um pontinho aqui, ó, e eu traço uma linha reta, perfeito? Essa linha eu considero como se fosse o ligamento verdadeiro do arco zigomático, ou ligamento verdadeiro do zigomático, ou ligamento zigomático. Com essa canetinha rosa, esse lápis rosinha agora, eu vou colocar a direção aonde eu vou inserir o fio. Não faça fios de PDO sem rabiscar o rosto do paciente de vocês, porque depois dá problema. Porque aí você foge daquilo que você planejou. Então, sempre veja que a paciente parece que está numa tribo, né? Toda rabiscada. Então, realmente, ó, pego, faço um fio para o bigode chinês, faço um fio para a ruga da marionete, venho com fio para a região do pré-jaws. No caso aqui acho que foram 6 ou 8 fios, a gente vai contar depois. A mesma coisa, vou passar um pouquinho, olha lá, na mesma direção. Perfeito, como se fosse, né, uma pata mesmo aqui, ó, saindo do mesmo pertuito. O que eu estou tocando na pele da paciente? Ó, só vou anestesiar aonde eu vou fazer os pertuitos. E isso é importante. Ah, mas por que precisa ficar essa bolinha na pele? Porque eu não preciso me preocupar se eu estou no plano correto. Se eu já venho com a agulha, toco no osso e faço a injeção para que essa pele levante um pouco. Porque na hora que eu inserir a minha agulha de 18 gauges, eu já vou cair no plano correto, tá bom? Faço um bloqueio do forame infraorbitário para dar mais comodidade para a nossa paciente. Isso aqui eu não vou ensinar o dentista a anestesiar. Entro com um pouquinho com anestesia bastante sem vaso, tá? É só lidocaína sem vaso. Eu gosto de deixar bem anestesiado. Então, volta aqui. Perfeito. Olha lá, né, o volume. Olha o pertuito. Agulha de 18 gauges. A imagem está nítida, professor Marcelo? Tá nítida, sim. Perfeito. Ó, entro, confiro novamente, deixo inserido. Ó, veja que cria uma estabilidade. Perfeito. Olha lá o fio de PDO. Olha como ele vai escorregar. Veja o movimento que eu faço. Olha só. Pronto, já saiu aqui, ó. Por quê? Sistema muscular pneurótico superficial. É uma película. Então, eu caí no plano correto, o fio, para vocês terem ideia, a gente faz em torno de 20 minutos. Olha como o fio já ficou. Eu tirei a cânula e o fio já ficou inserido. Ah, por que você está fazendo outro pertuito? Porque eu vou em outra direção. Mesmo que eu esteja no mesmo pertuito, eu vou entrar em outra direção. Então, eu não quero resistência nesse começo para que eu não tenha o fio, as espículas ativadas. Sangramento bem controlado. Olha isso. Pronto, escorrega com uma manteiga, olha lá. Foi exatamente na minha marcação. Perfeito. Movimento de pinçamento, né, que você falou. Sim, exatamente, né? Sempre. Para que eu não superficialize esse fio, professor. Excelente. Tá. Alguém pode perguntar. Por que você fez outro pertuito e não entrou no mesmo? Depois vocês vão entender, tá? Mas olha aqui como a paciente tem uma atrofia tecidual, porque ela perdeu o dente aqui muito cedo nessa região. Então, ela teve uma atrofia nessa região tecidual aqui, que não era uma marcação. Eu não posso passar o meu fio dentro dessa atrofia, porque eu não sei qual tipo de tecido, né, eu tenho ali. Se é um tecido dérmico, se é um tecido hipodérmico, se é o esmese, eu não consigo entender que tecido é esse. Lembrando que aqui já é a parte do masseter,
aqui nessa região. Vai, inclusive, pegar um pouco aqui do masseter, do músculo. E o masseter tem fáscia. Então, eu tenho que ter também esse cuidado aqui nessa região, tá bom? O professor pode me confirmar, mas parece que é o único músculo da face que tem fáscia, não é isso, professor? Ó, veja que eu quis arriscar. Então, eu fiz o pertuito aqui, mas eu estou entrando pelo mesmo. Mas olha a manobra que eu vou fazer. Eu não vou passar dentro da atrofia. Eu vou deixar, ó, inseri o fio mais vertical e vou deixando ele mais horizontal à medida que eu for entrando com o fio, ó. Ó, eu senti que eu estava entrando no lugar da atrofia, faço um pinçamento maior para essa pele não dobrar isso, estico um pouquinho ali, pronto, passou, tranquilo. Por que isso? Para que o fio não fique mostrando as espículas, as garrinhas dele. E aqui, professor Marcelo, eu encerro porque o outro lado é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu tenho cortando. Ah, tá. Aqui é importante, ó. Ó, puxei desse lado, agora eu estou fazendo a ativação do fio desse. Olha como a paciente parece uma monstrinha, né? Porque o tecido que estava lá embaixo sobrando, ele subiu agora. E aí a gente pensa assim, mas vai ficar essa prega? Não vai. Eu vou mostrar o antes e depois dessa paciente para vocês entenderem aqui, basicamente. Olha lá, ativando o fio. Vai ficar uma preguinha maior aqui no local do fio, mas depois vocês vão entender a manobra que a gente faz. Olha aqui o quanto de prega a gente tem. Então, eu venho com uma tesourinha, ó, ativo o fio, puxo um pouquinho. Nesse caso, você dá o nó. Eu não gosto, ó, eu só dei um nó para criar essa estabilidade para cortar os 3 fios de uma vez. Eu não vejo necessidade de dar um nó, doutor. Não vejo essa necessidade. Ah, mas o nó cria uma estabilidade maior, mas também corre o grande risco da pele não cicatrizar bem nesse nó e eu ter a exposição desses fios e, consequentemente, a contaminação deles, tá? Então, eu não gosto de fazer... Olha lá, tá vendo o nozinho? Eu crio para estabilizar. Mas vocês vão perceber que eu vou cortar abaixo dele. Doutor, você faz preenchimento na mesma sessão? Na Eu vi que mesma. você traçou aí para masseter, né? Na mesma sessão. Tudo na mesma sessão. Olha aqui. Acho que agora eu vou ativar. Olha como ativa o fio. Pega uma gaze molhada e olha como essas pregas vão sair, ó. Pronto. Por que eu ativo, doutora? Esse excesso de pele que acabou subindo aqui, ó, para essa região, tá vendo? Ó, esse excesso de pele, se eu deixo do jeito que tá, eu corro o grande risco de voltar. Então eu venho aqui, ó, na parte mandibular do ligamento mandibular e coloco, faço uso do ácido hialurônico. Por quê? Uma vez quando a minha pele estiver no processo de voltar, ela vai encontrar um marco, né? Não é o Marcos não, viu? É o marco, é um limite para realmente eu não ter essa pitose depois que o meu fio começar a hidrolisar. Ó, aqui está marcado o lábio, foi feito um monte de coisa nessa paciente. Agora eu vou fazer, por exemplo, bigode chinês, eu vou fazer um malar dela, ó, na mesma sessão. Doutora, deixa eu falar para você, são planos diferentes. É isso que a gente precisa entender dentro da harmonização. São atuações em planos diferentes. Eu não estou... Ó, veja aqui, a minha cânula está mais superficial, o fio está lá embaixo, no esmés. Eu estou no sistema subcutâneo, na derme, fazendo esse procedimento. Entendeu? Acho que é isso. Faço bigode chinês, já fiz um pouco de lábio. Deixa eu mostrar para vocês o interessante que é, né? O antes e depois dela. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Ó, isso foi no dia que ela fez. Ela sai um pouquinho mais inchada. Ó, olha o quanto de marcação a gente tem. Olha a falta de contorno que a paciente tem. E olha isso. Resultado. Lábio fica inchado, é normal. É uma paciente, né, um pouquinho mais velha.
mas olha o quanto a gente consegue rejuvenescer, olha o queixo dela, o quanto de atrofia a gente tem aqui por realmente ausência dentária, porque ela faz uso de prótese protocolo. Olha isso aqui agora, né, como a gente tem uma estrutura melhor, e hoje, depois de vários tratamentos, essa paciente está muito melhor. Olha essa outra paciente, fios de PDO, olha como ela chegou na clínica, olha como ela saiu na mesma sessão. Então, vocês estão conseguindo ver a tela, né? Sim. Sim. Perfeito. Olha essa paciente oriental, diabética, tudo que vocês pensarem de doença. Doutor, 75 anos de idade, eu preciso melhorar, preciso encontrar um namorado, sou viúva há 10 anos. Olha isso aqui, gente. Vocês conseguem perceber a melhora? Não é só fios de PDO. Isso aqui é tratamento. Mas aqui, veja a roupa que ela está usando e veja que é a mesma, na mesma sessão. Esse Jaws aí você resolveu com fio de PDO mais preenchimento? Mais preenchimento, exatamente. Olha essas marcas de acne. Aqui a gente consegue ver um pouquinho das pregas do fio ainda. Na verdade, isso aqui foi uns dias depois, tá? Isso aqui foi uns dias depois que ela voltou para o retoque. E eu não lembro. Essa foto foi tirada antes, porque eu não tinha feito o bigode. Ela voltou para fazer o bigode chinês. Mas olha isso daqui. Dona Milk, foi feito o queixo nela, olha o queixo. Né? Olha a projeção que a gente tem, foi feito um pouco de preenchimento labial. 75 anos de idade. Então a gente consegue melhorar a vida das pessoas se a gente entender o conceito das coisas e não ter o preconceito de achar que é moda, entendeu? Realmente, hoje, os tratamentos, a gente consegue, sim, um resultado significativo, tá bom? Eu acho que a gente já passou bastante do horário, professor, peço desculpa, mas é realmente uma aula extensa e não tem como falar de fio sem falar de anatomia, sem passar pelos conceitos básicos do processo, tá? Vocês têm alguma pergunta referente? Isso aqui foi feito lá no professor Marcelo. Boa noite. Boa noite, doutor. Sou o doutor Leandro. Então, teve algum caso assim que deu errado, ou que precisou voltar e retocar? E uma outra pergunta também, a medicação seria a mesma? Ou teriam que prescrever uma medicação diferente? Como que é? Então, eu faço o seguinte, o paciente chegou no meu consultório, eu dou 2 comprimidos de corticoide para o meu paciente, tá? Dexametasona, prednisolona, 40 miligramas, no caso, se for prednisolona, 1 comprimido. Se for prednisona, 20 miligramas, 2 comprimidos. Ele já ingere na hora. Aplico no meu paciente um analgésico que ele esteja acostumado a tomar, né? Faço isso durante a entrevista, durante o planejamento com o paciente, e eu não prescrevo nada além de um analgésico no pós-operatório. Só analgésico. É a forma que eu atuo. Anti-inflamatório, de forma nenhuma você pode prescrever, porque aquele processo inflamatório controlado que você teria, se você prescreve um anti-inflamatório, você vai acabar diminuindo. E o que você pode prescrever, por exemplo, você colocou fios de PDO, aí você não colocou uma tala, por exemplo, aqui, para cobrir o cabelo da paciente. E aí tinha um cabelo por ali, você, meu Deus, será que foi inserido ou não? Aí você, se você entender que no processo cirúrgico deu muito trabalho, aí você pode fazer uma profilaxia com antibiótico, tá? Aí você já sai na frente, já fala para o paciente, olha, eu não sei se um cabelinho entrou junto com o fio, então eu já vou te dar um antibiótico aqui para você ficar tranquila. Mas normalmente o meu paciente não toma. Sobre retorno, o meu paciente, ele sabe que é uma construção. Eu não vendo como procedimento definitivo. Então, no ano que vem ele vai voltar, vai inserir mais fios, ou fazer bioestimulador, ou fazer preenchimento. Ele fica ciente, quando ele senta na cadeira, que eu não vou resolver a sua vida para o resto da vida. Isso aqui é um pontapé, é um começo, na verdade, é algo para você iniciar. Depois, à medida que a gente for fazendo os procedimentos, isso vai mantendo ao longo prazo, tá bom?
Paulo, Oi, Cristiano, pode falar. questões legais, documentos, como é que você faz? Termo de consent... termo de anamnese assinado sobre saúde do paciente, né? Então, é um termo separado. Termo de consentimento para redes sociais, caso você for fazer uso da imagem da paciente. E um termo de consentimento as explicações sobre, contendo processos possíveis de intercorrência que podem acontecer, previsibilidade de resultado. Não pode ter lá que isso vai resolver a vida da paciente, eu posso passar para vocês. Então, basicamente, tem um termo de consentimento. Então, Cristiano, eu posso falar para você, eu tenho 4 anos que eu atuo dentro da harmonização facial. O meu curso eu fiz no primeiro semestre de 2016, na verdade, até um pouco mais que isso. Até hoje, eu já fiz muitos pacientes de fio de PDO. Eu não tive uma intercorrência que eu possa ter considerado grave. E o nível de satisfação, que é o que importa, é muito alto. Porque realmente é algo que depende da sua mecânica, depende quantos fios você está inserido e quanto lift você fez na paciente. Então, tudo isso alinhado, legalmente, vamos falar em processo, por exemplo, é muito difícil o paciente vir atrás para te processar, para requerer alguma coisa, porque realmente tem resultado. Beleza. Custos de material e marcas, Paulo. Marcas, eu recomendo, eu vou passar para vocês o contato dessa empresa de venda de fios de PDO. O custo, você vai pagar em torno aí de R$ 2.400 em 20 fios. Eu cobro no meu consultório R$ 600 por fio, tá? É o mínimo. Quando eu cobro bem, R$ 1.200 por fio. Faz uma conta, Cristiano, não querendo ser vendedor, porque vocês viram que eu tenho um MBA em marketing e vendas aí, mas 2.400 dividido por 20, está dando 120. Então, você tem um custo de 120 para um mínimo de 600 ou R$ 800. Entendeu? Entendi. Alguém mais? Professor Marcelo, o pessoal está mandando chat, como está aqui? Pode mandar. Eu tô mandando aqui para quem de repente não está inscrito, né, no Club, pode me mandar a mensagem, né, e aí eu coloco. Está perguntando se você indica usar gelo no pós. Sim, pode ser, mas eu prefiro faixa. Ao invés de gelo, eu prefiro faixa. A faixa me dá uma estabilidade maior, meu paciente não vai ficar mexendo. O nível, gente, é assim, às vezes a gente fala e parece que, não, aqui o objetivo não é vender nada para vocês, nada, absolutamente nada. O que eu posso falar é da experiência. O paciente não sente dor pós-operatório com fio. Ele vai sentir um pouco dolorido. O analgésico vai ser suficiente para isso. O que você não pode pedir para esse paciente fazer? Tomar banho quente nas próximas 48 horas de instalação do fio, porque senão você vai ativar, né, a circulação sanguínea e a gente sabe, vai dilatar vaso e a gente sabe que pode ter uma dor, né, descompensada nesse momento. Vocês não podem comer comida japonesa ou peixe, né, pelo teor inflamatório, evitar comer carne de porco, então a dieta seria basicamente essa, e não pegar sol nos próximos 7 dias. Esse é o único que eu falo sempre para o meu paciente, olha, é isso que você precisa observar. E o pós-operatório, como eu falei para vocês, se vocês inserirem no plano correto, que é o SMES, vocês podem ficar tranquilos que vocês não vão ter problema com o paciente de vocês. E aí, só... Agora vamos para o nariz. Só para mostrar para vocês um bônus aí, tá? A gente também pode inserir o fio de PDO no nariz. Olha aqui. No dorso nasal.
O paciente tinha dificuldade de respiração e tinha feito duas cirurgias plásticas no nariz. Olha só, entra com fio de PDO, vai até o ângulo frontonasal. Olha lá o fio, vou até levantar um pouquinho aqui o limite dele. Olha isso. Estou vendo aqui, peraí. Nada de dor. Tá bom? É isso, professor Marcelo? Tem mais uma pergunta aqui. Se faz da professora Wanda, né? Se faz massagem no pós ou não? Não, de forma nenhuma. Paciente, ó, saiu do consultório, não quero que você faça nenhum tipo de massagem mais no seu rosto. A faixa que ela vai inserida aqui nessa região, aqui embaixo, e aqui ela vai fazer um lift, ela é o suficiente para manter. Lembrando que não precisa, porque não é um bioestimulador de colágeno como um Sculptra, um hidroxapatita de cálcio, um Radies da vida, né? Falando nome de marcas aqui. Então, não tem necessidade de fazer massagem, tá? Bem controlado. Acho que é isso, então. Deixa eu voltar para a minha praia aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu gravei aqui a nossa reunião de hoje, mas, como eu falei, eu estou com um probleminha com a pecinha que fica atrás do teclado aqui, mas eu estou tentando resolver isso daí, para disponibilizar no YouTube, tá bom? Então, Perfeito. acho que uma boa noite para todos, né? Obrigado, professor Paulo, foi muito boa a sua aula de hoje, eu gostei bastante. Maravilha. Espero ter ajudado o pessoal, espero realmente que eu tenha me feito entender aqui, porque às vezes a gente vai falando, tem muita coisa para falar sobre esse tema, e desejo uma boa noite a todos, e gratidão mais uma vez, professor Marcelo. O pessoal está te parabenizando e se despedindo aqui. Maravilha. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pela aula. Obrigado, doutora. João Paulo, tudo bem? Boa noite.